Hoje nós vamos falar sobre a X-T5 da Fujifilm, essa câmera híbrida que é poderosa tanto para foto quanto para vídeo. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um review de câmera aqui no canal. Eu sei que vocês adoram falar de câmera e essa é uma câmera que eu já tinha muita vontade de testar desde o momento que ela foi lançada. Já fazem mais ou menos uns 6 meses, digamos aí, talvez um pouquinho mais, que ela foi lançada oficialmente, mas eu tive a oportunidade de passar 3 semanas testando a Fujifilm X-T5, filmando principalmente, né? Eu tirei muito poucas fotos, então eu já vou deixar o recado que esse vídeo aqui é focado nas specs de vídeo, mas não duvide, ela é também muito poderosa para fotos e por isso ela une o melhor dos dois mundos. Eu tenho que falar também que esse é um vídeo patrocinado e apoiado pela High-Tai Tecnologia, que é uma loja com mais de 23 anos de mercado aqui em Brasília e que também tem um site que você pode comprar equipamentos de qualquer lugar do Brasil, e eles são a maior revendedora de Fujifilm do Brasil, e eles disponibilizaram essa câmera para que eu pudesse fazer esses testes e gerar esse conteúdo aqui para você. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a Fuji X-T5. Ah, e se você estivesse perguntando por que você não está vendo a câmera aqui na minha mão? Porque eu adoro fazer reviews dessa maneira, mostrando a imagem da câmera em uso. Então, tudo que você está vendo aqui nesse vídeo está sendo gravado com a X-T5, com exceção das imagens que a gente mostra a X-T5, que estão sendo gravadas pela irmã dela, que é a X-H2S, que é hoje a minha câmera principal aí para essa criação de conteúdo, tá bom? Então essa câmera aberta que você está vendo aí mostrando a X-T5 é a X-H2S. O bom é que a gente está aí dentro do mesmo universo, né? Então padrões de cores muito semelhantes, muitas possibilidades para a gente poder unir essas duas câmeras. E foi o que eu fiz nesses últimos tempos, nessas 3 semanas, quase um mês, trabalhando com essa câmera. Falando um pouco então sobre as especificações mais técnicas dessa câmera, ela tem um sensor chamado X-Trans 5 HR de 40,2 megapixels e ele tem a capacidade de gravar em até 6,2K em 30 frames por segundo, o que é muito interessante você ter uma câmera tão compacta, tão pequena, com a capacidade de gravar 6K em alta qualidade. Aí falando sobre as especificações de vídeo, você vai ter também a possibilidade de gravar em 6.2, 4K, existe também uma versão que é 4K HQ, que ele faz um downsampling do sensor para fazer um 4K com mais informação, de 6.2 para 4K, que é inclusive a maneira como a gente está gravando agora, que seria o melhor 4K que ela te oferece. Ela tem um 4K também, que seria o normal dela, e aí tem também outras funções, né, para 1080, e você vai definindo de acordo com o que você precisa. O mais legal também, e isso é uma característica muito comum nas Fujis, é que você pode trabalhar em H265, certo? Você pode trabalhar em 420 de Chroma Subsampling ou 422 e trabalhando entre Long Gop, que seria uma compressão um pouquinho mais leve, digamos assim, mas com um pouco menos de informação, e tem também o All-Eye ou All-Intra, que seria uma compressão frame a frame, onde você tem mais informação para movimento, para informação de cor quando você vai trabalhar. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com esse 4K HQ em All-Eye em 360 megabits por segundo, que seria o limite ali de taxa, mas você pode variar de acordo com as suas necessidades. Ainda sobre os arquivos, na Fuji X-T5 você também vai trabalhar no F-Log ou F-Log2, lembrando, né, que aí você vai ter uma extensão dinâmica maior de até 13 stops, o que é bastante interessante também para uma câmera compacta, e você também tem todas aquelas simulações muito bonitas de filme da Fujifilm, caso você queira uma imagem mais pronta, seja para os seus vídeos, seja para as suas fotografias. Durante a maioria dos nossos testes aqui, eu trabalhei em F-Log porque eu tenho gostado muito de experimentar com essas imagens da Fuji no DaVinci Resolve, fazendo um tratamento de cor interessante. Então ela me atendeu super bem, porque realmente é uma imagem muito boa de tratar, as cores vêm super bem e eu uso muito mais o F-Log do que o F-Log2. Lembrando que quando você trabalha com esses perfis F-Log, você vai ter uma limitação de ISO. No F-Log ele vai ser um mínimo de 500 e no F-Log2 a partir de 1000, então é legal que você já se planeje em relação ao que você vai filmar, a quantidade de luz, e se você precisar também, você pode usar alguns filtros aí para você controlar a sua entrada de luz. Lembrando também que você pode trabalhar em até 60 frames por segundo em 4K, o que é excelente e hoje em dia para mim é crucial
para escolher uma câmera, eu já busco esse 4K 60, e se você quiser trabalhar também em velocidades mais altas, ele vai até 120, mas infelizmente em 120 você vai trabalhar somente em até Full HD, que seria o 1080, que dá para trabalhar se for uma grande necessidade, mas eu, quando estou fazendo as minhas imagens de cobertura, algum evento, alguma coisa que eu queira aplicar slow, eu vou trabalhar sempre no 4K 60 e funciona super bem. Fora isso, eu gravei muito com essa câmera ao longo desses últimos dias. Você provavelmente, se você está me acompanhando aqui no canal, você viu algumas imagens aqui nos vídeos que foram feitas com elas. Eu não estava declarando, falando aqui que eu estava utilizando, né? Mostrei alguns momentos nos stories, mas eu tenho usado no canal ao longo de praticamente um mês aí, então com certeza você já se deparou com ela misturado com a XH2S, e realmente são duas câmeras que elas funcionam muito bem juntas. O que chama atenção na Fuji é a construção dela também, né? Ela é uma câmera que ela é muito bonita, com essa cara mais vintage, né? Esse look onde você tem acesso rápido a muitos dos botões, muitas das funcionalidades. E agora eu quero te mostrar mais de perto como é a X-T5. Vamos conhecer aqui mais de perto o corpo da X-T5, e eu não tenho nem o que falar que realmente é um corpo muito bonito, né? A Fuji capricha muito nesse visual retrô das câmeras. E o que você vai encontrar aqui, né? Primeiro, aqui você tem acesso ao sensor, né? Que é um sensor estabilizado. Se você movimentar aqui, você percebe essa movimentação. Você tem aqui uma série de dials, que aqui você consegue ajustar a velocidade, aqui o ISO, aqui ajuste de exposição. Você consegue mudar rapidamente aqui também entre o modo foto e vídeo, virando essa chave. Tem os modos diferentes de foto aqui, né? Toda a parte de controle de menus, esses knobzinhos por aqui. E aí eu vou colocar aqui nela, né, para não deixar o sensor exposto, a minha lente favorita da Fuji no momento, que é a 33mm 1.4. Eu vou colocar ela aqui. E aí você vê a X-T5 montada. Outros detalhes importantes, né? E um dos pontos que eu gosto, eu adoro essa chave que ela herda das câmeras anteriores, que é a chave para você mudar o modo de foco, né? Entre manual, contínuo. Ela tem aqui na direita os cartões, né? Ou seja, eu consigo colocar 2 cartões de memória SD, no caso. Aqui embaixo dela você tem a entrada da bateria. É uma bateria nesse padrão maior da Fuji, né, que é a mesma da XH2S, inclusive, então é também da X-T4, é o que eu uso e já tenho aqui algumas. E aí, do outro lado, você tem as portas, né, que quando você puxa aqui, eu tenho aqui microfone, remote, USB-C e também um micro HDMI para você dar saída aí. Tem um ponto que não me agrada muito, que é a tela, né? A tela ela não vira completamente. Ela vai fazer só esse movimento e também esse movimento lateral aqui. E isso aqui, para mim, é talvez uma das maiores questões dessa câmera, porque eu preciso muito da tela flip para me filmar. Às vezes você não precisa, pode não ser um problema, mas no meu caso, isso aqui é muito essencial e ela não tem. Mas se você fotografa, né, não está acostumado também a estar na frente das câmeras, talvez não seja uma questão para você. Bem, eu vou ligar ela aqui e aí eu vou entrar aqui no menu para a gente dar uma olhada nas configurações de vídeo dela. Aqui eu tenho a lista de ajustes dela, e aí a gente estava gravando esse vídeo todo nesse modo que é o 4K 16:9 HQ, que é um downsample do sensor de 6.2K. Mas como você pode ver, eu posso trabalhar em 6.2, posso trabalhar aqui também no 4K normal. E aí, lembrando, né, que em 6.2 e no 4K HQ a gente pode gravar até 30 frames por segundo, e no 4K eu posso trabalhar com a velocidade de até 60 frames por segundo. Caso eu queira trabalhar com a velocidade mais alta, eu tenho aqui também o modo de gravação de alta velocidade, né, que no caso ele vai habilitar apenas para 1080, mas ele vai até 240 frames por segundo. Eu, no caso, prefiro usar ela em 60, que já é o suficiente para mim. Outro ponto aqui, né, nas listas de ajuste de vídeo, é que você vai encontrar aqui também os codecs, né? A Fuji sempre dá muitas possibilidades em termos de codecs, e aqui a gente trabalha aqui tanto com a H265 quanto com a H264, e trabalhamos com Long GOP, que seria grupos de imagem, né, um pouco menores, digamos assim, os arquivos com menos informação, e o AOI, que tem mais informação. Eu
costumo trabalhar aqui nela, que seria o máximo dela, seria o H265, All-Y 422 de Chroma Subsampling e aqui, no caso, no máximo aqui 360 megabits por segundo, que seria o limite dela. Mas em codecs um pouco mais simples, em formatos mais leves, eu consigo trabalhar com até 50 megabits por segundo, se você quiser fazer, por exemplo, uma gravação bem mais longa, tá? Então você vai ajustar isso aqui. E por fim, eu tenho aqui as configurações, né, do F-Log. No caso, eu trabalho normalmente com F-Log, mas se eu quiser, eu posso clicar aqui nesse modo, onde ele me abre também as possibilidades de simulação de filme, e você tem todas aquelas simulações super legais da Fuji aqui, para você ter uma imagem um pouco mais pronta, tá? Então essa aqui é a X-T5 de perto, né? Uma câmera realmente bonita, bem construída, com uma pegada bem legal, e continuamos com nossos testes. Antes da gente seguir, comenta para mim, você usa suas câmeras mais para filmar ou mais para fotografar? Quero saber um pouquinho de você aí nos comentários. Outra dúvida que pode aparecer sobre esses arquivos da X-T5 é a possibilidade de você trabalhar talvez com ProRes ou um RAW, e o que acontece é que ela não vai te permitir gravar internamente em ProRes, que é o caso da X-H2S, né, que é a minha outra câmera, mas se você tiver uma saída HDMI para um gravador, como um Atomos Ninja ou um Blackmagic, você pode gravar tanto em ProRes, ProRes RAW e até mesmo Blackmagic RAW. Então ela tem a base para esses codecs com altíssima informação para o seu tratamento. Falando um pouco sobre estabilização de imagem, é um detalhe que as pessoas sempre perguntam toda vez que a gente pensa numa câmera para fotografar e filmar, né, com uma câmera leve na mão. Essa é uma câmera que ela tem um estabilizador interno, um IBIS, que consegue trabalhar com até 7 stops ali de estabilização nos 5 eixos. Não vai ser um gimbal, claro, né? Não tente achar que você vai conseguir fazer imagens de longas caminhadas, mas ela funciona super bem quando o quesito é fazer câmera na mão e você consegue trabalhar com tranquilidade. Minha dica, lógico, muitas das vezes quando você estiver trabalhando com a câmera na mão, é que você trabalhe em 60 frames. Quando necessário, você pode aplicar também um pequeno slow, isso vai ajudar bastante para você não ter ali aquelas trepidações. Mas eu gostei bastante, né? Gravamos bastante com ela na mão aí também, além de ser uma câmera aqui de estúdio, assim como você pode ver nos exemplos que a gente está te colocando, e ela funcionou super bem, com pouca necessidade, na verdade, de usar a estabilização na pós. Outra pergunta também muito comum sobre as câmeras da Fuji é a questão do autofoco, se funciona bem, se não funciona. Bem, eu tive um bom desempenho com o autofoco dessa câmera, né? E ela, na verdade, ela tem um sistema de autofoco que ela herda da X-H2S, que é bastante evoluído. Outro detalhe legal é que a Fuji, ela costuma atualizar bastante os firmwares delas, e o autofoco é um dos quesitos que costuma melhorar bastante quando você atualiza o firmware da câmera. Então, se você tem uma X-T5 ou se você vai comprar uma X-T5, garanta também que você está sempre com o último firmware para você conseguir trabalhar tranquilamente com autofoco. Vou fazer um pequeno teste aqui só para você ter uma ideia, né? Vou colocar a mão na frente do rosto e aí você vai ver ele aqui. E agora eu vou tirar de novo. Então, mais uma vez. E aí de novo. Ele tem a possibilidade de traquear o olho e também tem aquelas funções de inteligência artificial para você traquear objetos, animais, tá? E principalmente quando você estiver trabalhando com fotografia. Para mim, no caso, a função do olho já funciona super bem. Mas como qualquer câmera, dependendo do que você estiver filmando, pode ser interessante também você fazer algumas passagens com foco manual para que você tenha mais controle quando você for fazer detalhes, por exemplo, objetos, produtos, que é muito comum que a gente trabalhe então com foco manual. E como funciona também a questão do ISO, da sensibilidade do sensor da X-T5. No momento que eu estou gravando essa imagem, a gente está trabalhando aqui com o ISO em 500, que é o ISO base quando a gente trabalha com o F-Log. Mas o ISO dela pode ser mais baixo, começando ali entre 160 e 125, e ele pode também ir a números bem maiores, até 25.000, salvo engano, né, o ISO expandido dela. Mas claro, né, a gente não vai trabalhar em ISOs tão altos assim. Porém, vamos fazer um pequeno teste aqui. Eu vou baixar minha iluminação bastante aqui e vou trabalhar com ISO um pouco mais alto para você ver a resposta dela. Então, para fazer o teste de ISO aqui, eu desliguei todas as outras luzes, tá? Eu tô aqui com o meu Amaran 200D, ele tá em 11% nesse momento, né, bem fraco. Então, o restante aqui que você tá vendo de imagem, de luz, na verdade é o que tá vindo da parte de fora da sala. Mas vamos lá. Então,
A gente agora está em ISO 500. Vamos subir um pouquinho o ISO para a gente ir sentindo. ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250 e agora eu vou baixar um pouquinho a intensidade. Eu estou em 11%, vou baixar para 7% nesse momento. ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500. Agora eu vou baixar de novo. Agora eu estou em 4% de potência aqui do 200D. ISO 3200, ISO 4000, vou baixar um pouco mais. Agora eu estou em 2% aqui do 200. ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000. Agora eu desliguei completamente o 200D. ISO 10000, ISO 12800. Então, depois de praticamente um mês trabalhando com essa câmera, colocando ela aqui no nosso dia a dia de produção, eu realmente descobri que a X-T5 é uma câmera muito interessante e ela tem specs de vídeo que funcionam super bem. Eu tenho que falar que talvez a única coisa que não me agradou de jeito nenhum nela, eu fiquei até chateado quando eu peguei ela pela primeira vez, é o fato dela não ter o sensor que flipa para que você possa se filmar. Eu sei que isso para muitos é algo específico, porque eu, por exemplo, eu estou muito na frente das câmeras, então eu poder me ver já é realmente uma necessidade, mas eu sei também que não teria porquê, até porque a X-T4 ela flipa o sensor, então eles voltaram, regrediram nesse sentido e trouxeram esse lugar dessa câmera onde você não tem esse sensor flip, o que se especula que é uma ideia da Fuji de realmente focar nessa parte de vídeo na linha XH, que é a XH2, XH2S, mas ainda assim eu deixaria sim o sensor de flip, porque acho que ajuda todo mundo. Mas fora isso, como você pode acompanhar nesse vídeo, é uma câmera com imagem incrível, uma câmera muito compacta, excelente para você ter na sua mochila. Se você já tem outra Fuji, pode ser que seja a sua segunda câmera, pode ser a sua primeira câmera, você pode fazer inversões aí de setup, principalmente para quem já está nesse universo, que pode aproveitar as lentes. Então é uma evolução muito interessante e com certeza eu deixo a minha recomendação dela para você. Se você quiser adquirir essa câmera com um ótimo preço, entre em contato com a Haitai. Tem o link aqui na descrição para que você possa acessar. E claro, vou deixar aqui meu agradecimento à Haitai por apoiar esse vídeo e deixar essa câmera disponível por um mês aqui para que a gente pudesse usar realmente durante as produções e para fazer um review realmente honesto, ou seja, de quem usou a câmera e não só um review de impressões rápidas, tá bom? Comenta aqui pra mim, você já usou a X-T5 ou alguma câmera dessa mesma linha? O que você gosta nela? O que você não gosta? O que você gostaria de saber mais sobre essa câmera e sobre as outras câmeras da Fuji? E com certeza a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal, até porque eu tenho usado bastante as câmeras da Fuji. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.